Então, pessoal, essa vai ser a nossa aula. É, o gabarito da lista eu vou estar postando aí no chat, assim como a ata, por favor, assinem. Essa semana eu não vou passar a lista, pois vocês vão ter simulado. Aí, para vocês terem o tempo mais livre, aí vou deixar vocês livres essa semana. Essa aula eu vou falar aqui do movimento uniforme, no movimento uniformemente variado, os gráficos da representação gráfica, como é representar graficamente esses movimentos que foram estudados nas últimas aulas. Mas para entender os gráficos, como é construído, primeiro eu vou fazer uma pequena revisão de alguns conceitos matemáticos, que eu não sei se vocês conhecem ou se lembram. Primeiramente, eu vou falar sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Triângulo retângulo é o triângulo que nós temos um ângulo igual a 90 graus. Aqui temos um triângulo retângulo com ângulo 90 graus, com lados A, B e C, em um certo ângulo θ aqui, onde o cateto oposto a esse ângulo é esse aqui, é o B, porque é o cateto oposto ao ângulo, e o cateto adjacente simplesmente significa ao lado do ângulo, ou seja, o cateto ao lado do ângulo. E esse lado aqui, que é o maior do triângulo retângulo, é chamado de hipotenusa. Com isso, vamos ter as relações trigonométricas nesse triângulo. O seno é definido como o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, esse cateto aqui, o oposto ao ângulo, sobre essa hipotenusa, que é igual a B sobre A aqui. A definição do cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, o cateto ao lado do ângulo sobre a hipotenusa, que é o lado maior do triângulo retângulo, que nesse caso vai ser C sobre A. E a definição de tangente, a tangente é definida como o seno sobre o cosseno. Pela definição do seno, que contamos anteriormente, é igual a B sobre A, e a definição do cosseno é igual a C sobre A. Esse A corta com A, vai ser simplesmente o B, o lado B sobre A, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, outra definição da tangente de um ângulo é o cateto oposto a esse ângulo dividido pelo cateto ao lado desse ângulo, que é o cateto adjacente. Com isso, demos uma pequena revisada da trigonometria no triângulo retângulo. Agora eu vou dar uma revisão sobre alguns tipos de funções especiais. A primeira é a função constante, que é a função em que o seu valor não se altera dependendo da sua variável. Ou seja, vai ter essa representação gráfica aqui. Ou seja, como podemos ver, não importa o valor de x, o valor da função vai ser simplesmente o mesmo. Ela não vai variar ao longo dessa variável aqui. Não importa o valor da variável, a função vai ter sempre o mesmo valor. Ou seja, por isso aqui é chamado constante, porque ele é constante aqui. Agora eu vou fazer a função do primeiro grau. A função do primeiro grau é definida por essa equação aqui. Ela é chamada de primeiro grau porque, como podemos ver, é simplesmente a variável é multiplicada, é elevada a 1 aqui, simplesmente um x aqui. Por isso é que é chamado de primeiro grau. Ela também é chamada de linear, porque é uma reta linear aqui. Por isso é que é chamada de linear, porque é uma linha, uma reta. Onde o b é chamado de coeficiente linear da reta, que é o ponto onde a reta cruza esse eixo aqui, o eixo y, que é igual quando x é igual a zero. Você pode ver aqui, quando x é igual a zero, vai ser simplesmente b, ou seja, o y vai ser simplesmente b. Esse é o chamado coeficiente linear da reta. O a é chamado de coeficiente angular da reta, porque ele está relacionado ao ângulo em que essa reta aqui faz com o eixo x aqui. Se nós translandarmos essa curva aqui para cá, essa reta aqui para cá, nós vamos ter esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui, o A, ela está diretamente relacionado com o valor da tangente. O A é numericamente igual ao valor tangente desse ângulo aqui. E a tangente é dada pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é a variação de y e o cateto adjacente é a
variação de x aqui. Com isso, nós demos uma pequena revisada em funções do primeiro grau. Agora eu vou falar de função do segundo grau. Ela é chamada de função do segundo grau porque sua variável aqui está elevada ao quadrado, ou seja, tem um 2 aqui. Essa equação também é chamada de equação quadrática, função quadrática, quer dizer. Pois ela está elevada ao quadrado aqui, essa função, essa variável. A representação gráfica dela é simplesmente uma parábola, onde o ponto que cruza o eixo y aqui é o valor de c, que é quando o x é igual a zero. Se o x for zero, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero, vai dar simplesmente c aqui. Ou seja, quando temos essa parábola aqui cruzando esse eixo aqui, é o valor de c. E ela tem concavidade voltada para cima quando o a é positivo. E quando o y é igual a zero, temos simplesmente a equação de Bhaskara. A equação de Bhaskara é usada para resolver essas equações aqui, para acharmos o zero dessa função aqui, que é quando o y é igual a zero. Nesse ponto aqui, o y é igual a zero. Ou seja, x1 e x2 é simplesmente os pontos em que o y é igual a zero. E aqui temos uma representação gráfica quando o a é negativo, ou seja, é uma parábola voltada para baixo, ou seja, é uma parábola com cavidade para baixo. Assim como temos o x1 e x2, que é o resultado da equação de Bhaskara, ou seja, quando a parábola cruza o eixo x, ou seja, quando o y é igual a zero. Assim, quando y é igual a zero, temos a equação do segundo grau, que a solução é dada pela equação de Bhaskara. Aí achamos o x1 e o x2. E a média entre esse x1 e x2, ou seja, x1 mais x2 dividido por 2, dá o valor mínimo ou máximo dessa função aqui. Pois podemos ver que a parábola ela é simétrica em relação a esse eixo aqui. Se botarmos um espelho aqui, a mesma coisa que acontece desse lado aqui, acontece desse lado aqui. Ela tem o mesmo comportamento aqui. Ou seja, esse ponto aqui é o de mínimo ou de máximo. Para o máximo aqui, no caso que a concavidade é voltada para baixo. E aqui, quando a concavidade é voltada para cima, nós temos o mínimo aqui. Com isso, demos uma pequena revisão sobre funções e trigonometria no triângulo retângulo. Agora, eu vou dar a aula em si, que vai ser os gráficos do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Mas antes de adentrar nos gráficos desse movimento, eu vou falar um pouco sobre o repouso. Repouso é um conceito bastante importante na física, pois o repouso é simplesmente quando nós não temos variação da sua posição em relação à sua origem. Pois, por exemplo, para você estar em repouso, você tem que estar em repouso referente ao referencial. Por exemplo, o conceito de movimento e repouso é relativo, ele depende do seu referencial. Você dentro do ônibus, por exemplo, você sentado e o motorista sentado, como não há alteração da sua posição em relação ao seu motorista, tomando o motorista como o seu referencial, você vai estar em repouso. Apesar de que o ônibus andando, ele está em movimento. Por isso, o conceito de repouso e movimento depende do seu referencial. E isso é um conceito bastante importante quando você estudar em forças. Ou seja, repouso é aquela condição em que nós não temos variação da sua posição em relação ao referencial. A representação gráfica do repouso é simplesmente o gráfico de uma constante, como eu mostrei anteriormente. Ou seja, como não temos variação da posição ao longo do tempo, se fizermos o gráfico da posição em função do tempo, vamos ter esse gráfico aqui. Ou seja, não vai ter variação da sua posição em relação ao seu referencial. O referencial aqui seria o zero aqui. Vai ser constante sempre aqui. Isso é a condição de repouso. Se você vê um gráfico nessa forma, na posição em função do tempo, se for constante, isso é o que define o repouso. E a velocidade em função do tempo, como não temos variação da posição em função do tempo,
a posição permanece constante em relação ao seu referencial, ou seja, como a velocidade é a variação da velocidade pelo tempo, como não temos variação de posição, a sua velocidade em função do tempo vai ser simplesmente uma constante em zero aqui. Vai ser simplesmente zero aqui. Agora eu vou mostrar os gráficos dos movimentos. Primeiramente eu vou falar do movimento uniforme do gráfico. Movimento uniforme é aquele movimento em que nós temos a velocidade constante, ou seja, a velocidade não varia ao longo do tempo. Primeiramente, vou mostrar aqui o gráfico da posição em função do tempo. Movimento uniforme, a função horária da posição, a função horária da posição é simplesmente dada por essa equação aqui. E como podemos ver, em relação ao tempo, é uma função do primeiro grau, porque o tempo está elevado apenas a 1 aqui. Ou seja, vai ser a representação gráfica vai ser uma reta linear aqui. Aqui, o coeficiente linear da reta vai ser o S0, ou seja, vai ser aqui, o local onde a curva toca o eixo da posição aqui. E a tangente, como eu falei anteriormente, da função horária, a tangente é numericamente igual à velocidade, que é igual à variação da velocidade sobre o tempo. A variação da velocidade vai ser a posição final menos a posição inicial, e aqui vai ser a variação do tempo. Da mesma forma da função do primeiro grau, a tangente está relacionada com o coeficiente angular. No caso, para essa equação aqui, o coeficiente angular é simplesmente a velocidade, ou seja, a tangente dessa reta aqui é numericamente igual à velocidade. Aqui, no caso, é a representação gráfica quando temos uma velocidade positiva, e aqui é a representação gráfica quando temos uma velocidade negativa. Aqui, esse ponto aqui é o ponto que passa pela origem. No caso aqui, ele tem uma velocidade negativa, ele parte de uma posição positiva, como ele está indo, como a velocidade, eu falei na área anteriormente, está relacionado à direção ao qual você está se movimentando, ou seja, essa velocidade aqui, ele está indo do sentido positivo para o negativo aqui. Ou seja, aqui é a origem dos espaços. Ou seja, quando o S é igual a zero aqui, vamos ter o tempo em que ele passa pela origem. Ou seja, tudo isso você encontra observando apenas os gráficos. Agora eu vou mostrar a representação gráfica da velocidade em função do tempo. Como eu disse, no movimento uniforme a velocidade é constante, ou seja, é simplesmente um valor constante ao longo do tempo, ele não vai variar ao longo do tempo aqui. Tomamos o eixo para cima como o eixo positivo, ou seja, para uma velocidade positiva vai ser um valor aqui constante acima do eixo. Para uma velocidade negativa vai ser um ponto aqui abaixo do eixo. E assim como o movimento uniformemente variado, nós podemos achar o deslocamento a partir da área. A área vai ser numericamente igual ao deslocamento quando você tem a velocidade, a função horária da velocidade. Se você calcular essa área aqui, vai ser numericamente igual ao deslocamento. Por isso é importante saber ler gráfico, pois a equação, o problema pode dar apenas um gráfico. Se você tiver acesso a esse gráfico, você pode resolver várias questões. Agora eu vou mostrar a representação gráfica da aceleração em função do tempo. Como eu disse, a velocidade ela não varia ao longo do tempo, ou seja, ela é constante. Se a velocidade é constante e a definição da aceleração é a variação da velocidade ao longo do tempo, a representação gráfica da aceleração vai ser simplesmente essa aqui, uma reta aqui de valor constante de zero aqui. Ou seja, essas são as representações gráficas
do movimento uniforme. Agora eu vou mostrar a representação gráfica do movimento uniformemente variado, que é aquele movimento em que a aceleração é constante. A posição em função do tempo vai ser dada por essa equação aqui. Como podemos ver, essa equação aqui é igual à posição final, é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Como podemos ver, o tempo aqui, que é a nossa variável, ela está elevado ao quadrado, ou seja, é uma função do segundo grau. Assim, ela vai ter a mesma representação gráfica que nós falamos anteriormente, que é uma parábola. No caso aqui, de uma aceleração positiva, a parábola vai ser a concavidade voltada para cima aqui. O ponto em que a parábola toca o eixo das posições vai ser o nosso S0, que é exatamente quando o tempo é igual a zero. Se colocarmos o tempo igual a zero, esse termo aqui vai para zero, que depende de t, e esse termo aqui vai para zero, que depende de t. Ou seja, a posição é simplesmente a posição inicial, que é exatamente o ponto onde essa parábola cruza o eixo das posições. Usando a equação de Bhaskara para resolver quando a posição é igual a zero, nós achamos em que tempo é esse, hein? Que é o mínimo da função, dessa função aqui. Aqui é o caso de uma representação gráfica da posição em função do tempo, quando temos uma aceleração negativa. Um acontecimento que representa esse gráfico aí é o exemplo de jogarmos uma bola para cima e deixar ela cair. Partindo do tempo zero aqui, ela chega a ter uma altura máxima, onde a velocidade é zero aqui, e ela chega de volta a você no outro tempo. Ou seja, tem duas soluções. Nesse caso aqui, como sabemos, que se jogarmos uma bola para cima, ela vai subir e depois descer, ou seja, ela vai voltar à sua posição. Para acharmos esses tempos, usamos a equação de Bhaskara para resolver essa equação aqui e achamos em que tempo ela volta à origem. Assim como o movimento uniforme, podemos calcular a velocidade a partir das tangentes. Mas, como vemos nesse caso aqui para esse ponto aqui, tangente, o conceito de tangente é aquela reta ao qual toca a curva em um ponto só. Quando você vê algum problema falando que alguma coisa está tangenciando outra, é exatamente isso, ela está apenas tocando em um ponto. Ou seja, como podemos ver aqui, para achar a velocidade aqui, a tangente desse ponto aqui é a curva em que toca apenas em um ponto aqui. Aqui vai ser a tangente aqui vai ser quando toca um ponto aqui, como podemos ver que é horizontal. Nesse caso aqui, no máximo aqui a velocidade vai ser zero, pois a tangente é numericamente igual à velocidade, e aqui está decrescendo. Ou seja, a partir dessas tangentes, podemos ver que quando a curva é crescente, temos uma velocidade positiva. Quando está no máximo da curva ou no mínimo, a velocidade é nula, é zero. E quando temos uma curva decrescente, temos uma tangente negativa, ou seja, a velocidade é negativa para cá. Ou seja, as tangentes representam a velocidade em cada ponto desse aqui, que é o que nós chamamos de velocidade instantânea, que é a velocidade naquele ponto, naquele instante. Um instante é isso, é quando temos a variação de tempo é tão curta que é quase zero, mas não é zero, é quase zero. Ou seja, a velocidade instantânea é aquela velocidade que nós vemos no carro, por exemplo, quando tem um velocímetro, o que mostra ali é a velocidade instantânea, que é aquela velocidade que você está tendo no momento ali. E para cada ponto desse, tem uma velocidade diferente, que é a velocidade instantânea, que é dada por essa equação. A velocidade é igual ao limite quando a variação do tempo vai para zero.
do ΔS sobre ΔT. No ensino médio, vocês não têm capacidade de calcular a partir da posição essas tangentes aqui, mas vocês podem ter uma ideia da representação gráfica. Como eu falei aqui, quando a curva é crescente, aqui, as suas tangentes são positivas, ou seja, a velocidade é positiva. Quando temos um máximo e um mínimo, a tangente aqui é zero aqui, porque está na horizontal. Ou seja, a velocidade aqui é nula. Assim como nesse ponto aqui também a velocidade é nula. E quando a curva é decrescente, aqui, a velocidade é negativa. Assim, aqui a velocidade é negativa para a esquerda e para cá é negativa, porque é decrescente. O mesmo se aplica aqui. Como podemos ver aqui, a curva é decrescente nesse percurso aqui e a curva é crescente nesse percurso aqui. Agora eu vou mostrar a velocidade em função do tempo. Pela equação da velocidade que achamos na última aula, sabemos que a velocidade é dada por essa equação aqui. E novamente temos uma função linear em função do tempo aqui. Ó. Podemos ver que o tempo é de primeiro grau aqui. Assim, o nosso coeficiente linear da reta é igual a V0, que é onde a reta cruza o eixo da velocidade aqui, que é o V0. Podemos ver aqui, bastando colocar o tempo igual a zero aqui. Aí aqui abaixo, aqui é o zero, para cima é os pontos positivos da velocidade e para baixo é os pontos negativos. Para baixo daqui, nessa parte inferior aqui, vai ser a velocidade negativa. E aqui vai ser positiva. Se temos uma parte negativa e outra positiva, aqui vai ser o zero da velocidade, vai ser quando a velocidade zerar. Que é exatamente quando a velocidade muda de sentido. Ou seja, quando o objeto, ele, ao invés de estar se movendo num sentido, ele começa a se mover no outro. Aqui. O que quer dizer isso nesse gráfico aqui? É a inversão do sentido do movimento, que é quando a velocidade é zero. Ou seja, abaixo dessa curva a velocidade é negativa e acima é positiva. E sabemos que a partir da tangente de uma função do primeiro grau, a tangente é numericamente igual ao coeficiente angular, que nesse caso aqui o coeficiente angular é a aceleração, ou seja, a tangente dessa reta aqui é numericamente igual à aceleração, que é exatamente igual à variação da velocidade sobre o tempo. Aqui temos a variação da velocidade e aqui está a variação do tempo. Outro conceito também que podemos usar aqui, desse gráfico aqui, é que a área sobre as curvas é numericamente igual ao deslocamento. Ou seja, a área abaixo dessa curva aqui, menos a área abaixo dessa curva aqui, menos por quê? Porque a velocidade aqui é negativa aqui. Ou seja, a soma dessas áreas aqui vai ser numericamente o deslocamento. Lembrando que a parte negativa aqui, você tem que subtrair aqui, porque a velocidade aqui é negativa. Ou seja, a partir do gráfico da velocidade em função do tempo, você pode calcular a aceleração e o deslocamento. E isso funciona para qualquer movimento, por exemplo. Você pode ter o movimento que for, a partir da curva da velocidade, você pode achar as acelerações e os de seus deslocamentos. Quando a velocidade varia, é mais complicado de calcular. Por exemplo, se você tiver uma aceleração variável e tal, vocês precisam de mais conhecimentos matemáticos. Mas se for um movimento uniforme, basta calcular a tangente ou a área que você tem acesso à aceleração ou deslocamento a partir da curva da velocidade. Não importa se é movimento uniforme ou movimento uniformemente variado. Agora, eu vou mostrar a representação gráfica da aceleração em função do tempo. Como eu falei, a aceleração é constante no movimento uniformemente variado. Ou seja, vai ser simplesmente uma reta constante.
No caso aqui, como a aceleração é positiva, vai ser um valor positivo aqui acima, no eixo das partes positivas aqui, que aqui é acima de zero. Para baixo seria os valores negativos aqui. Ou seja, aqui vai ser a aceleração. E assim como aqui, eu posso calcular a partir da curva da aceleração a variação da velocidade. Quando você tem a aceleração pelo tempo, a área dessa curva aqui, em um certo tempo, você calcula a variação de velocidade. E a mesma forma quando a aceleração é negativa. Se a aceleração é negativa, a área aqui você calcula menos essa área aqui, você tem a variação da velocidade aqui. A aceleração, como é negativa, aqui a parte de baixo vai ser os valores negativos, ou seja, vai ser uma reta constante aqui para o movimento uniformemente variado. Com isso, eu espero que tenha ficado compreendido o assunto, que vocês tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida, só é mandar mensagem aí.